Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um podcast, agora ao vivo aqui, o nosso podcast Fala Teu Vereador, parceria com o SEAP Brasil. Agradeço ao Cook, ao Paulinho, ao Cleiton, ao Eric, e hoje com um tema aqui muito importante, que é justamente como a gente pode, como fiscalizar a legislação ambiental, como conciliar a questão urbanística, o desenvolvimento urbanístico com a preservação do meio ambiente e a preservação dos bens naturais, qual o papel do município, dos vereadores nessa função. E claro, eu já trouxe nosso primeiro Fala Teu Vereador, foi com o conselheiro Salomão Riba Júnior, talvez hoje uma das maiores autoridades no Brasil, não só em Santa Catarina, sobre o tema. É um promotor catarinense e para mim e para meu orgulho, um amigo pessoal meu, Paulo Antônio Locatelli. O tema é importante, não só para vereadores, como para assessores jurídicos das câmaras legislativas, mas para a população em geral, Paulo. O cidadão que está lá, a gente que passou aí pelo interior, tu que é lá do Oeste, onde eu trabalhei por muitos anos, o cidadão que está lá na ponta, que está lá no seu sítio, que está lá, todas essas pessoas criarem, e claro, nos grandes centros também, essa consciência de conciliação da importância para a coletividade, para a vida em comum das pessoas. Por que a lei existe? Para que ela existe? A gente vai aplicar a lei por aplicar? Não. Por que? Como? Quais são os resultados negativos da falta de cumprimento legal? Tudo isso e muito mais hoje com Paulo Antônio Locatelli, promotor de justiça. O seu currículo ali fala por ele mesmo. Aliás, que acabou de lançar a sua dissertação de mestrado, que virou obra, Paulo, Elementos para a Sustentabilidade da Regularização Fundiária Urbana nas Áreas de Preservação Permanente. Os desafios para a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento urbano. Justamente o tema central aqui da nossa fala de hoje. Agradeço, Paulo, gostaria que tu desse as tuas boas-vindas aí. E antes de te tocar nos temas aqui que a gente selecionou, a tua visão geral sobre isso. Mais uma vez, obrigado. Está no Ministério Público, já se vão quase 3 décadas, né? Então, uma satisfação enorme aqui ao teu lado, e mais ainda de poder falar para os vereadores que desempenham, como você falou lá na ponta, um papel fundamental. São os que recepcionam toda a demanda, todas as reclamações e precisam transformar em lei. O legislativo é o poder soberano. A gente tem que cumprir as regras, as leis. E a grande pergunta que todos os meios acadêmicos fazem é o seguinte: as leis, hoje, elas são promulgadas, entram em vigor justamente para proteger o meio ambiente ou para regular a atividade humana? Esse é um grande questionamento que se faz no meio acadêmico e que nós temos que levar para a prática. E se a gente observar, a lei tem um viés, já teve mais, antigamente nós tínhamos lei da caça, lei da pesca, agora já tem lei de proteção disso e daquilo. O licenciamento ambiental vai ter mais resíduo, vai ter problemas de esgotamento, vai ter produção a entropia, que a gente chama, vai trazer alguns malefícios. Então é preciso ver como mitigar a solução. E essa questão tudo passa pela sustentabilidade, que não é um conceito amórfico, assim, um termo que não é palpável. Não. E todas as legislações hoje do país, seja de licitação, é um tema que tu gosta, seja relacionado a mudanças climáticas, Mata Atlântica, resíduos sólidos, saneamento, tem a sustentabilidade como diretriz vinculante. E o mesmo deve acontecer no urbanismo, no planejamento urbano. O problema, Afonso, é que assim, dá para dizer que são dois básicos. As pessoas não estão cumprindo a lei. O ser legal, que legal aquilo ali, não é porque é legalizado ou cumpriu a lei, é porque levou vantagem muitas vezes. Isso é complicado. E esse levar vantagem, às vezes faz parte da índole da pessoa e às vezes acontece por falta de uma fiscalização mais eficiente, de uma punição mais eficiente, de regras claras. O que o pessoal não está percebendo, ou percebe e não quer entender, é que esse descumprimento das regras gera malefícios. Gera perda de recursos para o município na arrecadação, gera perda da qualidade de vida, falta de bem-estar. É só ver para a gente transitar nas cidades quando as ruas são gambiarras urbanas e não são verdadeiramente planejadas. Um exemplo simples. Mas cadê nossas áreas verdes? Cadê as áreas que deveriam ser doadas para áreas institucionais, áreas públicas? Então, as leis estão sempre sendo reeditadas. O problema é que muitas vezes algumas leis têm uma conotação simbólica, meio álibi. Vou fazer a lei para dizer que ela existe. E depois acaba caindo no esquecimento. Então, é preciso pôr em prática as legislações. E o nosso país, os nossos
Os estados e os municípios são, uma vez um palestrante falou a palavra, há um fetiche legislativo no país. Só que isso também tem que ser, se ele existe, é por uma necessidade e tem que ser colocado em prática. Eu acho que isso é o que a gente pode abordar hoje, de como fazer isso. Perfeito. Agradeço mais uma vez a parceria com o SEAP Brasil no podcast Fala para o Vereador. Paulinho acaba de entrar aqui no nosso estúdio. Abraço Paulinho, Cleiton, o Cook aqui que está por trás das câmeras. Nada se faz sozinho. Nosso objetivo principal, Paulo, é efetivamente, claro, a gente tem que analisar a lei, a norma, mas mais do que um artigo, do que uma lei, é tentar não só sensibilizar, como mostrar o porquê das coisas. Por que o vereador vai atuar dessa maneira? Né? Fugindo dessa questão da vantagem pessoal. Então, assim, por que o vereador ele vai querer preservar o meio ambiente ao mesmo tempo que ele vai desenvolver a questão urbanística do seu município, conciliar isso e mais, tocasse num ponto muito importante, tentar pegar essas palavras que viram, muitas vezes são repetidas, e por serem repetidas tantas vezes, são banalizadas. Sustentabilidade, as pessoas banalizam isso. Parece que é uma coisa distante. Sério, né? Para que sustentar, né? Mas a palavra-chave é isso, é questão de sobrevivência. É simples assim. Ninguém aqui está pregando a catástrofe, né, que o mundo vai acabar. Longe disso. É até interessante ver que os recursos naturais nunca se extinguiram, a gente sempre migra de um recurso para o outro. Mas o interessante também, Afonso, é que ninguém trabalha muito ou age legalmente e também na prática com o viés ambiental. É sempre o viés econômico. Então, quando se migrou, por exemplo, de queimar lenha para petróleo, petróleo para gás, gás para agora energias limpas, não é porque a gente está pensando em proteger o meio ambiente, não, é porque o custo-benefício é melhor. Gasta-se menos e tem mais efetividade. Então, que seja assim, que nós consigamos usar a tecnologia e que as legislações consigam acompanhar e que haja, e aí o legislativo tem um poder muito grande, a questão de saber quando incentivar na questão tributária e quando punir. Um exemplo típico, o Estatuto da Cidade, tem elementos fantásticos, né? A gente até vai abordar isso, que o vereador precisa aplicar, pôr em prática, na lei municipal e também no dia a dia, os instrumentos do Estatuto da Cidade. Um deles é o IPTU progressivo. Então, se você onera alguém no IPTU porque fez irregular, construiu irregular, isso vai obrigá-lo a regularizar. Então, você acaba por questões tributárias ou, por exemplo, você fomentando e dando subsídios para novas tecnologias ou energia limpa, né? É um dos aspectos. Pontos contigo, até que alguns vereadores e assessores jurídicos já andaram questionando a respeito, eu arrisco dizer aqui, mais procurados aí pelos vereadores e câmaras legislativas, é como eles podem atuar na ponta mesmo resolvendo esses problemas. Então eu queria tratar inicialmente contigo, tocasse num ponto fundamental, como sair a gente fala muito no direito, né, do ser para o dever ser. E tocasse num aspecto fundamental, inclusive tem muito a ver com a questão da corrupção, que é o viés econômico. Os grandes organismos internacionais, o Banco Mundial, o FMI e tantos outros, passaram a se preocupar com o combate à corrupção, não por uma questão ética, não por uma questão de valores, pela questão econômica. Se viu, a gente está perdendo mais do que ganhando. E é isso que a gente tem que levar lá na ponta para o nosso vereador, para o nosso, enfim, para quem está na ponta da legislação municipal, nessa visão por que atuar no meio ambiente. Nesse viés, eu queria que tu falasse para a gente, na tua visão da área, eu vou dar um exemplo prático, até porque teve decisão transitada em julgado, quando eu era promotor em Joinville, atuei lá na questão da fiscalização como promotor da moralidade, patrimônio público, na questão da Fundema, que era a Agência Ambiental Municipal de Joinville. E lá se pegou um grande, várias irregularidades a partir de quem geria aquele órgão, junto da iniciativa privada, com familiares, inclusive foram condenados por isso na ação de improbidade. Mas eu digo, ali tinha um vício que todos viam, os vereadores viam, os empresários viam. Então, você é a chamada criar dificuldades para vender facilidades. E a área do meio ambiente tem muito disso. Não é? Nós temos muitas leis, né, Afonso? Eu lembro bem desse caso. E uma das desculpas é o seguinte: muita burocracia. A burocracia gera a informalidade e gera a corrupção para pagar por fora. Aí vai travar.
né? Não adianta ter regras bonitas de licenciamento, de fase, com apresentação de documentação, só tem gente para analisar aquilo ali. Então nós temos dois pontos. Um, que isso pode realmente incentivar a regularidade, mas o outro é que mesmo que funcionasse, vai ter gente indo desse caminho, vamos dizer assim, pelo caminho mais fácil e sendo voluto e aceitando a corrupção. Então é fundamental justamente também um equilíbrio legislativo de definir, por exemplo, quais categorias, quais atividades que merecerão um licenciamento mais complexo e quais mais simplificado. Primeiro ponto. O segundo é ter a lisura, ter transparência, né? A gente trabalha muito com isso. Eu até defendo muito, minha bandeira agora nova é a questão do portal da RIUB. Os municípios têm que, o executivo, é claro, incentivado por leis municipais, um verdadeiro portal de transparência do licenciamento, quando tiver fundação municipal, e da regulação fundiária, quando ela acontecer. Eu acho que isso é importante de saber como é que funciona, regra, procedimento, quem licencia, quem atua, para tentar conter um pouco essa corrupção. O problema, Afonso, é que nós vemos muito, e aqui em Santa Catarina isso é uma realidade da informalidade. E essa informalidade, quando ela despenca para a corrupção, ainda é mais assustadora. E daí entra num caminho sem volta, e daí ninguém denuncia por medo de se queimar ou perder esse favor, né, e entrar na lista comum. Então, claro, celeridade, eficácia na prestação do serviço público, leis claras. Por exemplo, um plano diretor, copia e cola de outro plano de outra cidade, não vai funcionar naquela menor escala. E nós temos isso acontecendo aos montes, não só em planos diretores, mas planos de saneamento, planos de resíduos sólidos, onde a cobra foi tão escancarada que vereadores reproduziram no município do interior do estado, Rio do Sul do estado. A cobra foi tão escancarada que passou por todo mundo, assessoria, vereador, sancionado, é um absurdo. Né? Então, e mais, além desse descuido, não adianta ser muito prolixo os planos diretores. É preciso que o plano diretor seja mais enxuto, claro, com regras anexas, né, para que alguém possa, por exemplo, um sistema de informatização geográfica, né, os SIGs, bem claros, com mapeamento, identificação das APPs, um zoneamento bem definido, né? Porque hoje nós temos planos diretores com verdadeiros artigos que geram dubiedade, geram vazios de interpretação, que daí só lá, não é o Zé Borboleta, mas alguém lá que trabalha lá na prefeitura, que sabe. Aí você está de férias e ninguém resolve o problema. Né? E isso é uma porta aberta para a corrupção, que é o jeitinho de vender dificuldade para vender facilidade. Então, as leis têm que ser claras, né? Fáceis de compreensão, porque a própria população entenda. Agora, tem que cuidar muito também que, às vezes, o próprio lei municipal induz em erro o cidadão. Então, nós temos, por exemplo, consulta de viabilidade. O cara entra lá na consulta de viabilidade, ao lado ele tem a camada de informação que ele pode juntar ao lado ele tem a camada de informação que ele pode juntar na pesquisa. Só que ele não seleciona. Então, a princípio, tudo é viável. E com aquilo ele acha que tem um direito adquirido. Longe disso. Consulta de viabilidade não significa nada. Então, é preciso ter clareza para orientar quem quer construir, quem quer empreender, porque nós precisamos disso, né? Por mais que isso traga malefício ao meio ambiente, mas sempre fez parte da regra humana, né? Do crescimento da civilização. A questão é só equilíbrio. Equilíbrio, perfeito. Ô Paulo, tu está tocando numa situação, mas tentando assim, sair do jurídico, do legal, para tentar a gente se comunicar diretamente. Eu queria que tu explicasse para os seus João, que está lá no interior, o que é, quando a gente fala em REURB. Explica para o leigo o que é a REURB e como o município, através dos seus representantes eleitos, podem compor um estabelecimento de um padrão, conciliando justamente isso que a gente está falando, a preservação do meio ambiente, para evitar, enfim, que tufões. Santa Catarina, tempos atrás, teve um fenômeno natural que foi inédito no estado, né? Então, como conciliar a questão do meio ambiente e o desenvolvimento do município, que, como tu falaste, faz parte, a gente tem que estimular o crescimento do município. E o que é a REURB e o que os vereadores e o cidadão do município têm a ver com isso? Bem, a REURB, né, que é a Regulação Fundiária Urbana, ela, ao contrário que muita gente pensa que só passou a existir agora em 2017 com a lei em vigor, não, ela já existe há muito tempo, desde 79, com a lei de parcelamento do solo, sempre foi possível regularizar, só que nunca aconteceu em tão grande escala. A REURB é um mal necessário, é uma vergonha, é uma lei brasileira, tupiniquim, jabuticaba, não existe na maioria dos países. Por que existe no Brasil? Por falta de fiscalização e por falta de cumprimento de lei das pessoas. Então, é um verdadeiro, é um ultraje. Né? Para muitos, a REURB, sendo aplicada como ela veio, ela é despojada, mas não é desprovida de regras. Mas é muito flexível.
Então, dependendo da forma como você incorpora a lei da RIURB no seu município, você vai incentivar que se rasgue o plano diretor. Esse é o cuidado. Né? Nem tudo é passivo de regularização. Então, a política do rei ela é complexa, né? Ela traz custo. Cada município tem um problema que merece. E esse problema surge pela desorganização, desgovernança, falta de planejamento, falta de fiscalização. Quanto mais aconteceu isso, mais vai ter que regularizar. E a regularização pressupõe a participação de vários atores. O legislativo, com certeza, principalmente porque a lei ela diz o seguinte, não precisa ter lei para fazer a RIURB, mas precisa ter uma norma, né, lá do censo, assim, para definir se essa RIURB vai ser social. E o que é social? Ocupações de baixa renda. A lei fala em única moradia e até 5 salários mínimos de renda familiar. E tudo que não se enquadrar nesse conceito é específica. Casa balneária, casas normais, assim, de âmbito padrão mais alto, ou indústrias, né, empresas, também cabe RIURB, que é a RIURB específica que chama. As regras são um pouco mais rígidas e na social vigora o princípio da não remoção, ou seja, faça de tudo para que as pessoas fiquem, porque é a única moradia. E se tiver que ser realocadas, o Fachin, né, o ministro já decidiu que é o seguinte, se na RIURB tiver que realocar ocupantes de baixa renda, Afonso, tem que vir a mão do município dando política pública habitacional, porque a pessoa não pode ficar sem moradia. Então ela é um pouco mais complexa, por isso que se tenta que fique. O tentar que fique impõe a análise de risco, como você mencionou. Né? E geralmente, por isso que o enfoque do meu livro foi ocupações em áreas de preservação permanente, porque onde é que estão esses assentamentos? Esses núcleos que a gente chama, a lei chama de núcleo urbano informal, que é tudo aquilo que é clandestino, irregular ou sem registro, eles geralmente estão em áreas sensíveis, né? Em margem de curso d'água, morros, sujeitas a deslizamento, desmoronamento, qualquer tipo de intempérie. Então, qualquer chuva mais forte esses primeiros locais atingidos, tufão, então nem se fala. Então esse é o viés da lei. Infelizmente ela diz lá, olha, se tiver risco tem que ser analisado. E aí você tem que estudar e apontar medidas para eliminá-lo, corrigi-lo ou administrar esse risco. Pois bem, quem vai fazer isso não é o vereador, é o corpo técnico do executivo, ou contratados, né, terceirizados que vão fazer. Mas é importante que o legislativo municipal tenha definido quais são as zonas especiais de interesse social. É ele que vai definir numa lei complementar ao plano diretor, ou até mesmo dentro do plano diretor, quais são as ex. Ninguém mais queria essas ex, porque são essas áreas que serão passíveis de RIURB social. Primeiro ponto. Segundo, criar normas legislativas, né, municipais, fixando, Afonso, no caso da RIURB específica, qual é a compensação pecuniária pela ocupação e permanência em APP. Porque a lei foi boazinha nesse sentido. Ela diz assim, ó, mesmo uma empresa ou uma casa de alto padrão, ele pode ficar a 15 metros, por exemplo. Só que a 15 metros significa ocupar parte da APP. Se ela puder ficar porque o risco não existe, né, a questão, ela recupera os 15 que está preservando, e aqueles 15, 30, 40, dependendo do tamanho da APP que existe para aquele local, tem que compensar. E quem fixa essa compensação, esse valor, pode ser uma lei municipal, dizendo o quanto vale o metro quadrado daquela área, e esse criar um fundo municipal também, de RIURB, onde o dinheiro de quem está ocupando a APP de forma específica será usado para a RIURB social. Por que, Afonso? RIURB, é muito importante isso, o pessoal às vezes esquece e faz uma RIURB para inglês ver, ou a RIURB Lampedusa, vou mexer para deixar como está. Não. A única certeza que se tem é que quando você inicia a RIURB, aquele núcleo urbano informal nunca mais vai ficar como está. Por quê? Ou permanece com melhorias, ou sai com recuperação. Perfeito? E se permanece com melhorias, o que acontece, Afonso? Grande parte dessas ocupações em APP poderão permanecer. Ótimo, né? Porque vai garantir a moradia. Mas para isso vão ser necessários investimentos de 2 aspectos. O primeiro, com infraestrutura. Serviços públicos essenciais. Luz, água, rua, coisas que faltam lá. Coleta de lixo, saneamento. Porque pode ter energia elétrica, pode ter água, mas não é potável. Pode ter rua, mas não tem calçada. Então, toda a infraestrutura faltante, o projeto, a RIURB tem que prever. E o outro elemento é a questão do risco. Se risco houver, tem que ter o diagnóstico desse risco e prognósticos do que vai ser feito. E isso, sabe onde é que está consolidado? No chamado termo de compromisso. Toda a RIURB não é o nosso TAC, né? É o termo de compromisso do executivo.
onde ele assina um documento com os ocupantes. E olha que interessante, no caso de ocupações sociais, Afonso, o município é devedor e o ocupante é credor. Ele tem esse crédito com o município. E ali nesse termo vão estar o que fazer e em que tempo ser feito. No caso de REURB é o contrário. O município é o credor e o ocupante é o devedor. Porque no social o ônus é do município e no específico o ônus é do ocupante. Essa é a finalidade. Então, novamente, eu tenho um termo de compromisso onde o município diz, olha, você, ocupante, tem que fazer isso, 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 no caso da específica. O importante é que esses dois termos de compromisso, ou do social, ou do específico, quem é, e aqui eu ouso dizer isso, eu nunca fiz essa afirmação, vou fazer aqui, o maior responsável pela fiscalização depois do interessado direto, qual é o interessado direto? No caso, o município e no outro, os ocupantes. Depois deles, o principal agente a fiscalizar isso é o vereador. Porque é ele que conhece lá a comunidade que está sendo objeto da REURB. Então, se ela é social, esse vereador que representa essa comunidade tem que estar lá no município dizendo, escuta, quando é que vai sair o saneamento? Quando é que vai sair aquela rua que está lá no termo de compromisso? E esse termo de compromisso, Afonso, ele acompanha a certidão de regularização fundiária, que é o documento último que o município emite e vai para o cartório para dar a ajeitada na matrícula. Certo? Agora, o importante também, no caso do vereador, porque ele está recebendo a demanda. Muitas vezes até uma regulação fundiária que tramita no município, é bom que se diga, né, Afonso, a regulação fundiária é meramente ou unicamente administrativa. Não tem judicial de nada. Muitas vezes começou essa REURB por força de que a comunidade procurou o vereador e fizeram a proposta lá para façam a REURB dali. Então ele tem que fiscalizar esse termo. Esse termo é fundamental. Eu chamo, a alma da REURB é esse termo de compromisso. Porque não adianta fazer a REURB só para dar escritura. Se falta luz e água, tem que chegar. Então, a REURB ela tem 5 objetivos. Ela é uma regularização escriturária, ela é ambiental, ela é urbanística, edilícia e social. Todos esses aspectos podem estar presentes numa demanda. Uma pena. Cada município tem um problema que merece. Mas nós vamos encontrar, Afonso, locais onde está tudo certinho, só falta a escritura. Nós vamos encontrar, como eu estava conversando com o município, que é o contrário, tem escritura, tem alvará, tem licença ambiental, só estão em APP. Então, ali é só uma regularização ambiental, provavelmente só uma compensação. Sabe? Então, é essa visão que tem que ter. Qual é a minha realidade daquele núcleo urbano informal? E esse núcleo, dependendo do município, aqui a gente está falando com vereadores de mais variados municípios de tamanho e densidade. Então, essa demarcação da área a ser objeto da REURB vai depender do potencial e da necessidade do município. Pode ser uma quadra, pode ser a cidade inteira, ou pode ser, só não pode ser imóvel isolado, isso não existe. Analisar cada caso concreto, né? O Paulo, eu anotei algumas observações ainda dentro desse assunto, e o primeiro ponto deles é o seguinte, né? Tu já falasse, a REURB nem deveria existir, né? Nas minhas palavras, acaba sendo um mal necessário, digamos assim. E aqui me chama a atenção, né? E acho que é um problema recorrente, e eu gostaria de saber para ti, por onde a gente caminhar, né, especialmente nos municípios, a gente acaba assumindo que a gente tem uma grande deficiência. Daí eu queria saber a tua opinião. Será que de propósito? Será que por querer? Na falta de prevenção. Né? Porque se você previne, se você estipula um crescimento urbano planejado e evita essas ocupações irregulares, digamos assim, de forma planejada, você vai saber para onde crescer, como crescer, de que maneira crescer, e fiscaliza, né? Por exemplo, você vai ser uma eterna REURB se não fizer isso. Isso. Então, assim, tem ali uma área de preservação permanente, né? Um mangue, por exemplo. E você vê que a casa foi instalada ali, por que o executivo, e aí é o papel do vereador de fiscalização, vai lá e retira aquela casa imediatamente, porque esperar 3 anos. Aí é importante os vereadores, como nós temos vários municípios com leis no Código de Obras, né, dos municípios, prevendo a demolição sumária. O que é isso? Os órgãos fiscalizadores, eles têm um poder administrativo. Você estudou também lá, eu fiz a conversa 2 anos atrás, na Espanha, quase nada, não existe um promotor como nós, né, de coletividade. Por quê? Porque tudo se resolve na esfera do poder público administrativo. Primeiro, o poder de polícia é forte, respeitam, e quem não respeita, há uma atuação, há uma estrutura, há fiscalização, há sancionamento e há adequação. Tudo na esfera administrativa. Raramente tem casos que são levados ao judiciário.
aqui é o contrário. E uma das questões que passa é por leis fortes. Então, quando a gente fala de que há necessidade de uma lei, e muitos municípios têm, para demolição sumária, é incorporar o que já diz um decreto federal que regulamenta a matéria. O decreto federal, me lembro agora o número do decreto, mas no artigo 112 diz assim que cabe demolição sumária, desde que não esteja sendo usado como moradia, única moradia. Mas é que tu falou, Afonso, está surgindo agora. O anteontem começou uma obra em APP, em Mangue, em topo de morro, margem de curso d'água. Não pode. Não tem como ser legalizada essa obra. Então, cabe, sim, a intervenção. A gente sabe que o grande problema daí também, e aqui, claro, não é só invasão de pessoas carentes. Nós temos, infelizmente, em nosso estado, muitos empreendedores construindo onde não pode, confiando na teoria do fato consumado, que agora o tribunal, o STJ, diz que não se aplica a teoria do fato consumado em questões ambientais e urbanísticas. Então ele confia, ele acelera a obra para estar pronta, para a gente morar. Hoje não é tanto assim. Compensa, põe o custo na venda. E esses imóveis clandestinos regulares, eles são mais baratos. Então a pessoa sabe que está comprando gato por leve. Sabe. Mas aí depois, quando não consegue crédito do IPTU, luz, água, daí sim vem reclamar. Então tem que cuidar, prevenção, é o que tu falou. E aí, chamando não só os vereadores, mas é preciso que os conselhos regionais, CRECI, CAL, CREA, também participem. Mas voltando ao tema original, sim, precisamos ter leis ágeis, eficazes. Mas também, quando os fiscais forem lá, não é também um embargo para inglês ver, né? Tu tem que embargar, cumprindo a lei que o município tem, de forma eficaz, inclusive com a retirada dos equipamentos, dos materiais e tal, e realmente impedir que a obra prossiga. Voltando a falar, porque a obra é irregular. Nós temos vários imóveis, Afonso, que começam em locais até que poderia ser feito, só que sem os alvarás, sem licenças. Então é diferente. Consegue a documentação e continua. Agora outros não. Outros, o local não permite, né? Mas acima de tudo, o vereador deve ser o primeiro a orientar a população, ou junto com os demais órgãos, ele deve orientar dizendo: escuta, pessoal, existe diferença entre direito de propriedade e direito de construir. Tu pode ser o dono, tu pode até pagar o carnê do IPTU, tu recolhe o IPTU, porque aquele imóvel é teu. E aí vem aquela questão, né, da isenção, do IPTU progressivo ou de desconto. Porque se eu tenho um imóvel, o direito de propriedade é garantido, mas o direito de construir ele é limitado. E limitado de questões ambientais, urbanísticas e edilícias. Eu tenho que ter um terreno, mas tem APP, então eu vou ter que recuar, não vou poder usar essa parte. Mas ali isso é só unifamiliar, então eu não posso fazer um prédio. Mas ali o recuo é 3 metros da rua, então eu só posso usar 30% da área total. Né? Então, são regras urbanísticas, edilícias e ambientais que sobrepõem sobre a propriedade. A comunidade não quer ver isso. E o vereador, às vezes, não orienta isso. Né? Quando as pessoas procuram os próprios conselhos, os arquitetos, às vezes esquecem. Né? Isso é uma grande questão que tem que ser levada em consideração. Mas aí vem o problema. Se eu tenho uma restrição administrativa de cunho ambiental urbanístico, então também eu não pague o IPTU, por exemplo, num exemplo aqui, o pague proporcional ao que eu posso usar. Né? Perfeito. Aqui tu me chama outra atenção, que até é uma área que eu tenho me dedicado ao estudo, que é a questão, no meu caso, a corrupção, mas, enfim, como é importante nos municípios, e talvez os vereadores possam agir dessa maneira, e até buscando a prevenção, fazer uma política de educação ambiental, né, Paulo? Porque senão o cara pensa no voto, eu vou defender o meu eleitor aqui para ocupar essa área irregular, quando toda a comunidade, todo o município está perdendo e criando um grande problema, que vai gerar um grande transtorno para todo o município. Mas o que vai ser prejudicial para toda uma comunidade, para todo o município? Então, eu acho que essas duas observações são importantes, não só para a gente saber como deveria funcionar, mas por que deveria funcionar. E aproveitando a questão da corrupção, né, que é um tema que você trabalha muito bem, estava vendo aqui uma obra que fala assim, olha, como o direito público fomenta a corrupção em vez de combatê-la. E tem um outro livro também que fala sobre a segregação espacial e social fomentada pelos investimentos públicos. Então, isso é algo que tem que ser visto. Por exemplo, a cidade vai crescer. Poxa, mas vai crescer para onde e por que razão? Então, o legislador tem um papel muito importante nisso, de fazer essa observação, porque às vezes esse crescimento é direcionado para beneficiar alguém que passou lá antes e comprou todas aquelas áreas dos pescadores pobrezinhos, dos agricultores pobrezinhos. E agora o contorno viário vai passar por lá. E
as obras estão valorizadas. Né? Então, as políticas públicas de investimento, principalmente no setor viário, né, que eu estou trazendo agora exemplo, ele deve estar em sintonia com a inserção, com a reintegração, não com a segregação. Infelizmente é o que acontece, né? Os investimentos públicos são mais pautados para tornar a área mais nobre. E aí vem um outro fator que para muita gente assusta a palavra, mas que é algo preocupante, que é a gentrificação. O que é isso, Afonso? É você pegar áreas pobres, áreas isoladas ou áreas e investir, mas investir de forma errada que faz com que as pessoas que moram em torno fique tão custoso viver ali que eles acabam tendo que, ou seja, foi feito para tentar inseri-los, mas tornou tão oneroso que eles acabam vendendo e vem quem tem poder aquisitivo e aquilo que era para ter um retorno social acaba não tendo. Sim, e é um problema assim como identificar essas questões e impedir que essas questões ocorram, né? Planejamento. Mas após ocorrer, né? Como identificar, comprovar que o empresário fez isso de forma planejada e está exercendo, né? E a prova cabe a quem eventualmente... Ô Paulo, falando em corrupção urbanística, né? Eu vejo aqui, não sei se a gente evita falar de casos concretos, mas quando existem decisões, e eu fiquei sabendo que uma recente decisão no município de Florianópolis, com a tua participação, e eu aproveito para parabenizar o teu trabalho, justamente isso, que as pessoas, eu estou lá na área criminal, né? A gente vê que as pessoas generalizam equivocadamente, mas às vezes com fundo de razão, né? A polícia prende, o judiciário solta, né? E trazendo aqui essa mesma lógica para o nosso assunto, que é a construção irregular, em áreas irregulares, o apostar na impunidade do grande empresário, ou mesmo de pessoas mais simples, eu queria saber desse exemplo, né? Na prática, muitas pessoas apostam na impunidade porque não veem o exemplo da punição, ou seja, o empresário aposta em construir, paga uma multa, adequa, faz um termo de ajustamento e acaba construindo a obra, aplica uma eventual multa ou penalidade nos custos da obra e está tudo certo. Então, já falamos aí que esse decreto possibilita demolir de plano imóveis. Mas é pouco utilizado, né? O pessoal tem... Isso que era a minha pergunta. Por que é pouco utilizado? Tem algum exemplo recente de uma mudança de mentalidade no sentido de mandar demolir? Queria que falasse aqui nós tivemos recentemente, a lei recente desse ano, foi incorporada, foi vista uma necessidade, os vereadores entenderam isso. Há alguns mal entendidos, mas ficar bem claro que não é para atingir imóveis onde tem população de baixa renda já ocupando. Onde isso existir, o princípio é da permanência, desde que não haja risco, né? E se tiver que remanejar, realocar, como eu falei, vai ter que ter um trabalho de habitação. E isso é outra ressalva importante. O legislador municipal ele precisa fomentar isso. Tem que ter mais políticas habitacionais de moradia social. Mas a demolição ela é importante. Eu acho que isso vai em acordo, porque as pessoas estão vendo que está ficando difícil. A gente não gosta de ver a nossa cidade sendo ocupada aleatoriamente. E eu me pergunto sempre, Afonso, há muito tempo, onde é que estão, é o que Lincoln falava, né, os anjos bons da nossa natureza? Onde é que estão essas pessoas, né, que querem fazer o certo? Por que eu digo isso? Nós temos muitos empresários de bem, sindicatos que fomentam nas rádios dizendo o seguinte, associado sindicalizado é a certeza do respeito da lei. Então, essas pessoas que cumprem a lei, que daí acabam tendo que doar, por exemplo, no loteamento, 35% da área fatiada, da gleba, tem que ir para a área pública institucional, ou área verde. Então ele perde 35% de lote que podia vender. A pessoa que faz irregular, Afonso, não cumpre esse percentual. Por isso que nós não temos, nas maioria das cidades brasileiras, praça, lugares para colocar creche, depois não sabe onde é que pode botar um posto de saúde, enfim. Então, quem descumpre a lei hoje nos países, infelizmente, acaba levando vantagem. E aí eu pergunto, onde é que estão essas pessoas de bem que cumprem a lei, que doam os 35%, que pagam taxas de licenciamento, os impostos, os emolumentos de cartório, que o outro não paga nada? Onde é que estão essas pessoas que se calam frente à lei da REURB, que aceitam passivas isso? Será que esse público não é o mesmo? Será que não interfere nos seus negócios? Porque você pega um local como o nosso norte da ilha, um imóvel legalizado custa X. Um imóvel exatamente do mesmo padrão, tamanho, sem ser legalizado, custa metade. Por quê? Então essa é uma das questões. Mas eu acho que aos poucos as pessoas estão percebendo a necessidade. Agora é importante que o legislador bote em prática, melhor, bote na lei municipal
todos os institutos, os instrumentos previstos nas leis federais. O Estatuto da Cidade, que fez 20 anos agora, Afonso, ele é um primor de lei, copiado por vários países, mundo afora, há 20 anos atrás. Motivo de orgulho na época. E hoje, pouca coisa aconteceu. Existem ali instrumentos como a outorga onerosa do direito de construir, o estudo de impacto de vizinhança, direito de preempção, operações urbanas consorciadas, IPTU progressivo. Raramente isso é colocado na lei municipal. E se ela fica só no Estatuto da Cidade, o município não aplica. Entendeu? Então, é importante incorporar as diretrizes, os instrumentos federais nas leis municipais. Sim, é importante nomear ruas, sim, mas vamos fazer algo mais complexo, mais aquilo que você falou no início, que vai ter retorno à sociedade, vai trazer bem-estar para a população, vai trazer recurso para os cofres públicos. Sabe, é uma sinergia que se cria fundamental. Né? Falei agora da nomeação de rua, né, Afonso? Nomear a rua que não é pública, nomear a rua que a rua não é oficialmente reconhecida, nomear a rua que tem um parecer técnico dizendo que ele não pode ser rua porque não preenche os requisitos legais e ambientais, isso talvez seja o primeiro passo para fomentar a irregularidade e depois tem que correr atrás da regularização fundiária. Perfeito. Ô Paulo, tu estava falando de um assunto aqui que talvez seja, acho que na minha visão ao menos, um ponto de partida importante, que é quando a gente fala numa visão de uma educação voltada à importância do cumprimento das normas ambientais e urbanísticas, que a gente está falando aqui, me parece que tudo passa pela comunidade. Ele estava falando aqui, porque a gente vê aqui na nossa grande Florianópolis alguns locais que, ao contrário, a gente vê alguns locais onde a comunidade é tão organizada, ela está tão organizada internamente que ela denuncia, que ela fiscaliza, que ela abre aspas, e daí as palavras são minhas, né? Eles enchem o saco dos poderes constituídos, na verdade não está enchendo o saco, está exercendo o que todo cidadão deveria fazer, esse controle, indo no Ministério Público, cobrando do promotor. Porque não é só buscar favor, né? É buscar a lei mesmo, né? A gente busca lá o jeitinho, e às vezes não é o caso. É o caso, como você falou, de denunciar. Sim, não, e até buscando políticas assim de preservação mesmo, né? A questão de limite de pavimentos e outras situações mais. Mas eu toquei nesse ponto que eu queria que falasse aí para o nosso vereador, para o pessoal dos municípios, a gente falava aqui no nosso Fala para o Vereador, nos nossos vídeos curtos que a gente faz com um colega nosso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Suxberger, Antônio Suxberger, grande cara. O Suxberger lá falava, em sentidos amplos, da importância dos conselhos comunitários, que são decisivos nesse processo. E o papel do vereador seria fomentar a criação dos conselhos comunitários, estimular o funcionamento... E incorporar essas sugestões, né? Incorporar e fiscalizar, ser fiscalizado, né? Fazer essa moeda de troca. Eu te pergunto, como estão funcionando, e eu vejo que tem várias críticas a respeito, os chamados conselhos da cidade. Eu gostaria que tu explicasse também de forma simples, então, né, para todos nós, o que é o conselho da cidade, qual a sua principal função, e na prática, essa composição dele está sendo respeitada ou está sendo desvirtuada? Essa aqui é uma das reclamações agora recente do Conselho da Cidade, houve até um levante nesse ponto, e que se quebrou essa representatividade. Mas é de suma importância justamente para definir e aprovar previamente e sugerir, né, as mudanças do plano diretor. E nós tivemos aqui, por exemplo, entrar com uma ação contra um decreto que mudou o plano diretor. Não é assim que se muda o plano diretor. Infelizmente, o judiciário nos deu grande causa, o decreto deixou de vigorar. Então, o plano diretor tem que ter para aprovação do Conselho da Cidade, toda essa discussão. E vou além. O Conselho da Cidade é fundamental ter esse equilíbrio democrático de órgãos não governamentais e governamentais. Mas a participação de comitês, né, de conselhos é de suma importância. Eu vou trazer aqui um tema que parece que não tem a ver com urbanismo, mas tem, que é a Lei de Plano de Recursos Hídricos, Plano Nacional de Recursos Hídricos. Lá nós temos os planos de recursos hídricos, temos comitês de bacias, fóruns regionais ou até municipais. Isso tem que ser ouvido, porque é um verdadeiro plano diretor hídrico. E a gente sabe a importância da água e do respeito dessa questão das bacias hidrográficas. Então, qualquer tipo de composição da sociedade é fundamental. Nós estamos num momento difícil agora, Afonso, até para audiências públicas de plano diretor, ou audiências públicas para estudo de impacto, né, licenciamento e as limas, tendo em vista a dificuldade de Saberia. Então tem uma discussão muito grande se
audiências online seriam aceitas, porque a gente sabe que daí também não há uma representatividade muito grande. Mas é de suma importância. Por exemplo, analisar agora, muito se fala aqui na nossa capital, né, desse engordamento das praias, né? Parece que todo mundo quer que se engorde as praias, então vamos ver isso, é interessante. Qual é o reflexo ambiental que vai ter isso, né? Mas até pegando esse exemplo que me veio à mente agora, isso mostra, por exemplo, o que o desequilíbrio, não respeito das regras ambientais, onera e gera de trabalho. Por exemplo, você conhece bem lá, né? Surfou muito aqui no norte da ilha, mais no leste, mas o que aconteceu? As ocupações clandestinas desordenadas no norte da ilha, sem respeitar a restinga, duna, APP, fez o quê? Que agora o Estado, o município, tenha que gastar algumas dezenas de milhões para melhorar as condições de bem-estar e da praia. Então é uma coisa totalmente insana, porque se tivesse respeitado o recuo, e aí vem aquela questão da finalidade da lei. Área de preservação permanente, faltou um P aí, sabe, Afonso? Porque o nome certo deveria ser área de preservação e perigo permanente. Veja Morro das Pedras. Agora ficam brincando lá com sacos de areia para conter as ondas. Gente, era só ter respeitado a metragem. E daí criticam essa metragem. Essa metragem, ela é protecionista não só do meio ambiente, mas também da integridade física do cidadão e do seu patrimônio. Isso que o pessoal não entende. Daí o desrespeito gera o quê? Investimentos, intervenções que às vezes não são bem-vindas nem para o homem, nem para a natureza, né? Ou para a busca do bem-estar agora, é o seguinte, pô, vocês construíram tudo aqui onde não podia, agora nós vamos gastar 20 milhões, 30 milhões para engordar a praia da sociedade. Ou, o que é pior, falando de praia, que é a nossa região aqui, né? Tem algumas construções que isolam o acesso à própria bem natural, né? Então é preciso trazer à tona isso. Quando a gente fala de bem público, bem de uso comum, ele não é bem do Estado. Né? Você sabe bem disso, né? Ele não é um patrimônio. Os patrimônios nacionais não significam que são patrimônios da União. Não significa que pertence ao Executivo Federal. E a mesma coisa nos municípios, né? Ele é da sociedade, então ele tem que ser compartilhado com ela e gerido por ela. Isso que é importante. E esses comitês têm essa função, né? Esses conselhos têm essa função. Tá, Paulo, eu acho que aqui acho que já é um consenso, né? E tentando até resumir para o nosso público do interior dos municípios, e falar seu exemplo de praia, mas isso se aplica a qualquer outra situação ambiental. Assim, a curto prazo, as pessoas pensam em resolver o seu problema, do seu sítio, da sua casa de praia, da sua moradia, né, do seu colégio, do seu bairro. Esquece que a longo prazo se pode criar um problema que ele mesmo não vai usufruir do terreno dele. Foi o que tu falasse para a gente, né? Então, por que obedecer essa metragem? Porque tem estudos explicando que a natureza vai ser preservada e ali tanto... E aí você falou um negócio interessante da lei. Pega o Código Florestal, que tem uma 1010 agora. Desde 86, e depois mais claro em 89, o Código Florestal diz o seguinte: essa é a metragem mínima, 30 metros, 50 metros, conforme o tamanho do rio. E dizia o seguinte: o município poderá legislar, estou falando para vereador, né? Aí todo mundo se aproveitou disso. E tinha uma vírgula, não era um ponto. O que dizia aí, Afonso, depois? Desde que de forma mais restritiva. Como o país é continental, a regra nacional foi 30 no mínimo. O que o legislador federal imaginou? E sabe, né, foi o Arthur Weller que mudou a lei, que aumentou de 5 para 30 metros, tá? Em 86, depois das enchentes de Rio do Sul, da lei do Itajaí. Pois bem, quando a lei federal diz que o mínimo é 30, podendo o município legislar, vírgula, desde que de forma restritiva, muitos só leram até a vírgula. E tá cheio de município com 5 metros, com 10, com 15, quando na verdade, o que se pensou? Bem, cada município vai ver o seu interesse local, a sua realidade biológica, o seu morfologia do município, a sua geografia, e vai dizer, não, aqui 30 tá bom. Não, aqui 40. Mas sempre aumentando para proteger melhor. Não, fizeram o contrário. Por quê? Como diz o Herbert Benjamin numa decisão, gente, recursos são finitos. Recursos naturais são finitos. Restinga, também definida, são poucas. APP são poucas. Agora, área para construir, está cheio. Santa Catarina, você sabia? Só 3% do território é ocupado por cidades. Então, para que construir espremido em APP? Colocando-se em risco, sabe? Essas coisas que não se entende. Então, o município, os vereadores poderiam legislar, mas sempre para proteger mais. Né? Porque uma regra nacional não tem como prever a realidade de cada município. Ah, não. Aí cria, novamente, o município cria os problemas, tem os problemas que merecem. Porque quem legislou fixando menos,
Agora, se tiver que demolir, retirar, vai ter que até indenizar, Paulo, reparar. Imagina. Dando uma de advogado do diabo, eu estou me colocando lá no pessoal, que eu escuto muita crítica, como promotor. O município autorizou e ele construiu. E assim, por que nesses casos, por exemplo, tocasse no artigo de lei, 30, tu pode aumentar a proteção, não diminuir. Nesses casos, não faltou fiscalização? O que está sendo feito para essas leis? São o quê? Qual é o instrumento? E quem tinha que, primeiro, quem tinha que legislar certo era o vereador na cidade. Quem tinha que autorizar certo? O executivo. Quem tinha que fiscalizar? Todos os conselhos, comitês, inclusive o Ministério Público. Agora, não é porque nós não agimos para questionar essa legislação que também agora isso não está certo. Ou está certo. Está certo. Não faz sentido. E nós temos muitas questões onde foi questionado, e o Tribunal de Justiça aqui dizia que podia, e agora o STJ disse que tem que ser 30 metros. E aí o pessoal já ouviu isso, Afonso. Não, é Código Florestal. Código Florestal se aplica à floresta, gente. Código Florestal é um apelido. O problema de muita lei é que recebe apelido. Maria da Penha, né? Alguns trazem bons fluidos, né? Agora, Código Florestal é um apelido. O nome da Lei 12.651 é Lei de Proteção da Vegetação. Então se aplica a todos os locais. Mas isso é uma coisa muito polêmica. É difícil encontrar terceiros de boa-fé, inclusive dentro dos municípios, para legislar, porque eles sabiam. Havia uma regra que não podia. Claro, houve uma insegurança jurídica por decisões conflitantes dos tribunais, houve, ninguém nega. E, claro, agora também não é uma sanha, né? Não vai, o campo mesmo no voto falou, ninguém pensa agora ajuizando ações para demolir, nós temos muitas já ajuizadas. Mas a questão é que só a RIURB salva, Afonso. Uma RIURB ambiental bem feita, respeitando marcos ocupacionais, os núcleos urbanos informais, não imóveis isolados, e prevendo o que pode recuperar, o que pode preservar, o que pode ficar e levar as melhorias que faltam. Acho que essa é a ideia. Tudo se resolve. Nós temos algumas leis e a interpretação sistemática, né, de todas essas legislações permite um caminho. E foi o que eu tentei, fazendo propaganda do livro agora, abordar no livro, né, que é uma interpretação equilibrada e uma atuação também. É isso aí, lembrando aí para quem está nos vendo aqui no Instagram e no nosso podcast Fala Teu Vereador, uma parceria com o SEAB Brasil, tentando levar longe de dizer o que é certo ou errado, mas tentando levar alternativas, né? O porquê da legislação, o porquê das coisas, e tentar ajudar os municípios e a cada cidadão e seus representantes, que são os vereadores, a fazer a sua parte lá nos municípios. Paulo Antônio Locatelli, nosso convidado de hoje, lançando essa obra aqui pela Lominores, Elementos para a Sustentabilidade da Regularização Fundiária Urbana nas Áreas de Preservação Permanente, os desafios para a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento urbano. Lembrando que essa obra está esgotada, a primeira edição, mal foi lançada, dado a pertinência da segunda edição. Está sendo agora, Então, você que ainda não adquiriu e quiser entender um pouco mais de tudo isso que a gente está falando, achando instrumentos, inclusive com vários caminhos legais, aos vereadores apontando até bem mastigado os elementos que poderão ser incorporados pela Câmara de Vereadores, pelo Executivo e pela sociedade em geral, né? Nós temos muitos atores envolvidos que precisam ser, vamos dizer assim, aparecer, dar a cara, né? Como conselhos regionais e o próprio Ministério Público também ser um pouco mais interagente, solidário, né? E participativo em relação a esses temas. Show de bola! Fica a dica, então, você que não comprou ainda a sua obra, procure aí Elementos para a Sustentabilidade da Regularização Fundiária Urbana em áreas de preservação permanente. Nós vamos indo para os últimos 10 minutos aqui do nosso Fala para o Vereador. Ô Paulo, nós temos aqui, eu uso aqui um ponto no meu ouvido, que eu recebo as dicas às vezes do Cleiton, mas tem o nosso amigo Zé Borboleta. Ele é um participante assíduo aqui do Fala para o Vereador, ele está aqui me perturbando, o que já me chamou a atenção, que ele queria entrar na sala, mas a entrada pessoal dele é vedada, porque é muito bocudo. E o Zé, que é um cidadão aqui do interior de Santa Catarina, o Zé Borboleta, ele me veio aqui, eu digo para ele, vem tu falar então, porque às vezes ele vem com grosserias e bota os nossos convidados, às vezes, numa saia justa. Mas não é o caso de hoje. Mas ele está bastante angustiado, Paulo. Ele está falando da questão aqui, olha, eu na minha cidade, eu tenho bicicleta, não consigo andar porque não tem ciclovia, diz o Zé Borboleta. Ele fala o seguinte, olha, a ampliação de todo o perímetro urbano do meu município foi feito sem critério, porque o bairro mais pobre
com mais populoso, a Rua de Barro. Lá no bairro rico, que tem pouca gente morando, casas nobres, tem uma infraestrutura que vai durar 20 anos. Enfim, ele da simplicidade dele, mas ele está faltando a falta de critério para ver justamente a ampliação do perímetro urbano. E eu, dentro dessa reclamação do Zé Borboleta, eu acrescento mais, as palavras são minhas, né? A questão da importância de a gente analisar, e que já falasse sobre isso, os mapas dessas áreas críticas. Área de preservação permanente, outras áreas que demandam um cuidado especial. E quando a gente fala de REURB, que tu já explicasse, a revisão dos planos diretores, a gente fala, a legislação fala que a cada 10 anos vai se rever, vai se avaliar, mas a gente vê na prática, Paulo, que existem várias alterações pontuais. Isso é correto? Isso é bom? Isso é bem-vindo? Essas alterações, analisar o caso do fulano, do Beltrano e não o sistema atual? Como a gente pode atuar, como vereador, como cidadão do município, pode atuar para questionar essas questões? Tanta questão para abordar ainda, mas isso é uma das coisas dos reflexos que a pessoa, algumas obras reclamam, né? Algumas obras jurídicas falam que o desenvolvimento acaba sendo concentrado em áreas mais nobres, em detrimento de áreas, criando essa segregação cada vez maior. Isso realmente é um grande problema. A questão dos mapas é de suma importância e atualização. Por isso, essa obra Direito Ambiental e Geografia, também da Lumiuris, aborda justamente isso, a importância dos sistemas de informação geográfica que estão disponibilizados ao cidadão, onde ele pode fazer essa consulta de forma transparente, segura. Imagina tu contratar teu serviço, buscar um alvará de construção, e daí na hora de construir, não, aqui ambientalmente não pode. Então isso tem que estar junto, né, essa abordagem, para você não ser induzido em erro ou fazer depois irregularmente. Então, a atualização, a identificação clara, e aqui em Florianópolis nós temos um problema sério com os mapas, às vezes alguns não batem, algumas regras aí se colidem. Mas isso é fundamental. Sobre essa questão de o município crescer, né, de se desenvolver, a gente não gosta muito da palavra crescer, porque crescer parece que cresce aleatório. O desenvolvimento é mais planejado, né, Afonso? Mas as franjas da cidade, quando é que vai se expandir? Tudo tem que estar concatenado. Então, se você fizer um plano municipal, lembra de comentar dos planos copiados? Como é que eu vou copiar um plano do município do sul do estado para o oeste, se eu estou dizendo que eu vou crescer para esse lado, né, para o noroeste? Minha ideia é crescer para lá, só que o plano de saneamento aprovou as tubulações, o esgotamento para o outro lado. Tudo tem que estar em conformidade. Muita gente brinca, né, você já deve ter ouvido falar, de que passa aquelas operações tapete preto, o asfalto bonitinho, na semana seguinte vem a concessionária da água abrindo um rastro, tipo deixando, né, um rastro no asfalto, fragilizando tudo aquilo que tinha acabado de ser feito. Então, não só a integração entre os órgãos do município, mas também entre as concessionárias, todas que exercem algum tipo de serviço público. Ligação de energia elétrica, ligar só onde tem unidade consumidora regularizada. Tá? Tem que ter esse controle. A partir do momento que todo mundo cumprir a sua parte, isso vai diminuir o número de ilegalidades. E a outra coisa que... Só deixa eu te interromper. Tu acha que a gente está evoluindo nessa questão? Está evoluindo. A passos de formiguinha, mas está. Tá? E também por força do nosso trabalho, né? De órgãos fiscalizadores, como a Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, de autuar e orientar. Mas algo que me chamou a atenção em alguns... O Jan Gehl, um dinamarquês, ele tem um livro que fala Cidade para as Pessoas, que é justamente esse é o foco. Você tem que fazer cidades que você possa caminhar mais, que se locomover menos, aquela história toda. Mas o legislador, ele tem que sentir como ele recebe todo dia o cidadão, tem que saber o que o cidadão quer. Então, Afonso, olha interessante, na Alemanha tem uma lei que determina o seguinte: tu vai fazer uma praça ou qualquer tipo de área pública, você deixa um tempo para as pessoas fazerem a trilha no chão. Não é que nem Brasília, que tem aquelas quadras gigantescas, onde está o gramado bonito, mas tem sempre um corte, uma trilha, né, marcando os passos, ou seja, a calçada está no outro sentido. Lá eles invertem, eles deixam um tempo para que se solidifique os passos que o povo quer dar, aonde que ele quer passar. Aí depois vem a pavimentação sobre ele, deixando o traço, então, ou seja, a intervenção pública, o investimento público vem depois que a sociedade naturalmente escolheu. Legal. Esse é um exemplo, mas isso em outros, por exemplo, na Holanda, na Dinamarca, a função social da propriedade, que é um conceito do Estatuto da Cidade de 20 anos, e da nossa Constituição, desde 88, até hoje a gente não sabe o que é isso. É mais um conceito amórfico, né? Mas lá, como é que eles fazem? O cara que é autor do direito de construir um andar a mais, ele vai ganhar.
ele vai poder, ao invés de só 10 andares, ele vai fazer 12. Só que daí 2 andares ele vai destinar para a população de baixa renda. Então, dentro de uma estrutura, só que nós estamos preparados para essa vida integrada, né, com seres humanos que não pertencem à nossa mesma classe social, isso precisa mudar. Então, eu acho interessante, a outorga acontece, o cara vai vender, só que ele vai vender 4 apartamentos com preços mais módicos e financiado para pessoas que precisam de moradia. Então, essa simbiose, sinergia é necessária, estamos evoluindo. A geração que está vindo ali, vindo nossos filhos, né, nossos netos, eles vão pensar diferente, eu acho, essa questão do humanismo, né, do novo iluminismo, mas não digo, não falo nem empatia, porque empatia parece mais sentir pena, né? É questão de compaixão, se colocar no lugar do outro, mas também agir para melhorar a situação do outro. Eu acho que isso tem tudo a ver com o tema do meio ambiente e da formação das cidades. Perfeito. Paulo, queria agradecer a tua participação aqui. Eu acho que o assunto aí para os vereadores, para os representantes e assessores das câmaras legislativas é de suma importância, mas não só para cada ser humano, para cada cidadão, a gente tentar quebrar essa, digamos assim, essa distância que tem da letra fria da lei, de termos que parecem que isso é uma bobagem, sustentabilidade, mostrar que a sustentabilidade, em resumo, isso que a gente falou aqui hoje, significa qualidade de vida, significa o direito de ir até a escola, significa o direito de pegar uma praia, significa o direito de ir até o riacho e no rio sem problemas, que aquilo continue existindo, né? Que o rio não deixe de existir, que a praia, a areia da praia não deixe de existir, enfim, tudo tem consequência nos nossos atos e os crescimentos das cidades tem muito a ver com o papel legislativo dos vereadores. Sim. Mais um podcast Fala Teu Vereador, hoje com Paulo Antônio Locatelli. Já falamos aqui, lançando essa obra aqui que já se esgotou, a primeira. Procure pela Lomi Unis, vale a pena. O Paulo trouxe aqui como referência também o direito ambiental e geografia, que ele já fez referência. O Paulo, esses mapas, uma pergunta que tu falasse, estão disponíveis a qualquer cidadão? Sim, no site dos municípios, né? A maioria dos municípios do país tem não só os mapas, Afonso, que seriam a realidade do município hoje, mas eles são obrigados, por um decreto agora desse ano, a gente acabou esquecendo de falar, né? O decreto federal agora de 13 de maio determina que os municípios precisam se cadastrar no Cadastro Nacional de Municípios Suscetíveis de Deslizamento de Risco. Então, esses mapas de suscetibilidade têm que ser incorporados. Vereadores, incorporem nas leis municipais, nos seus planos diretores, os mapas de suscetibilidade de riscos geotécnicos e geológicos. Todo município, pelo menos Santa Catarina, recebeu esse mapa. E ele precisa estar incorporado para saber quando crescer, quando expandir a cidade e quando regularizar. Perfeito. Fica a dica aí, você vereador, já sabe como atuar. Se ainda não registrou o mapa, corre atrás disso, porque você está não só fazendo a coisa de acordo com a lei, mas salvando vidas, né? Quer dizer, a gente está aqui preservando a melhor forma da cidade crescer de forma inteligente, que todo mundo vai ganhar, né? Desde o cidadão mais simples até o mais avançado. Eu acho que você, como eu, a gente passou no interior, a gente tinha dito, né? No município pequeno, como era legal quando a gente ia num encontro, ou até ficava sabendo que no encontro o prefeito pegou a palavra ou um vereador e levantava e dizia assim, porque lá o meu promotor, né, na minha cidade, eu sinto falta disso, né? Porque o vereador, o prefeito não falava isso com jocoso, debochado, não, ele falava com orgulho, porque tinha essa sinergia, tinha esse movimento. Então é preciso que nós, até com discussões como essa, resgatemos isso, né? Que o vereador possa ter orgulho de dizer, porque lá na minha cidade o meu promotor pensa assim, conversa comigo dessa forma. Enfim, eu acho que isso é muito importante de resgatar esses valores, até porque eu acho que promotor e vereador têm em comum uma situação muito clara. Ao final de uma legislatura, ou ao final da nossa passagem por uma cidade, a gente deveria pegar uma imagem de satélite quando chega e uma imagem de satélite quando vai embora. E se a cidade melhorou ambientalmente, de bem-estar, a gente fez alguma coisa certa. Fez o papel. Tocasse num ponto fundamental que eu sempre falo também para os vereadores, nos cursos, nas palestras que a gente faz em parceria com o CEAP do Brasil, que é a necessidade dessa aproximação. Né? Então, assim, o promotor de justiça é um servidor público, no sentido amplo, assim como o vereador. E a gente tem que unir, abrir espaço, porque muitas vezes não é do nosso gabinete lá que a gente vai resolver a situação, é vendo a situação na prática e, às vezes, fugindo até, digamos, da regra objetiva da lei para solucionar na prática aquele caso concreto. Aliás, Paulo,
fazendo... Isso foi distribuído para todas as prefeituras. Aqui, 5 anos o atrás. Ministério Público do Estado de Santa Catarina lançou esse guia, então é o MP de Santa Catarina fazendo também a sua parte, o Guia de Atuação no Ordenamento Territorial e Meio Ambiente, que o Paulo, isso aqui foi... Trabalho do centro de apoio lá da época do Coordenei, né? E aqui o que a gente encontra de mais prático? Orientações sobre a questão justamente de parcelamento do solo, loteamento, REURB, todas orientações que eram feitas aos promotores, né? E como a gente não pode ser órgão consulente, a gente orientava os promotores e daí agora foi compartilhado nessa obra. E só me permite para encerrar, eu gostava, não sei se dá para ver a imagem aqui, não sei se começa a recaptar, acho que não, né? Mas foi marcante que na época, tu conhece a Ana Carolina, ela estava com 9 anos, e a obra ia para a gráfica com fundo verde. Eu falei, não, vamos perder esse fundo aqui. Carol, faz um desenho pro papai. Afonso, rapidinho, ela pegou as canetinhas e desenhou em 5 minutos uma cidade. Desenhou uma cidade aí pro papai. Ela desenhou isso aqui, Afonso, em 5, 10 minutos. Eu peguei e mandei lá para a editora para sair. E aí eu olhei assim, meu Deus do céu, 9 anos de idade, não conhece plano diretor, não conhece estatuto da cidade, não conhece código de posturas, não conhece código florestal. E ela desenha a cidade certinha que a gente quer. Mata ciliar, tá aqui, se 30 metros ela não sabe. Ruas que são transitáveis, praça, morro, verde, não tem casa. Água, igreja, praça, campo de futebol, o que é área verde, onde é área ocupada. Gente, uma criança sabe a cidade que a gente precisa. Então, alguém está errando, né? Porque a gente tem que parar de errar. É isso aí. Muito obrigado. Paulo Antônio Locatelli, promotor de justiça, mestre pela Univale e parceria com a Universidade Alicante Espanhola. Enfim, meu amigo, como ele disse antes, mesmo de sermos promotores de justiça, mas uma pessoa que eu admiro não só pela sua humanidade, Paulo sempre foi um cara muito carinhoso, muito amigo, mas principalmente por esse envolvimento dele com a comunidade. Custa mais, Paulo, sair do gabinete da cara a tapa. A gente acaba, até internamente, a gente recebe mais críticas às vezes, mas eu acho que a gente faz mais a diferença. E é o que tu tens feito aí na tua vida profissional e pessoal, fazendo a diferença com as pessoas que tu acaba convivendo, tanto a nível profissional como pessoal. Muito obrigado e espero que daqui a um ano o Fale para o Vereador faça uma reedição que a gente possa dizer que as leis vieram para ajudar a comunidade. A gente vive sim numa Santa Catarina melhor, com municípios melhores e num país que tem tudo para dar certo. Obrigado, Paulo. Obrigado, eu agradeço aí o convite.